Tem algum momento, assim, ou alguma coisa que aconteceu específica que, como você falou agora, assim, opa, agora eu vi, que vocês viram, eles estão adaptados, eles estão felizes? Porque também é difícil, as crianças nos comunicam como nós. Eu acho que em relação à língua, foi quando a gente viu que eles estavam pensando em inglês e traduzindo para o português. Então, eles iam para a linha, em vez de ir para a fila, eles trocavam a ordem das frases. Como é que é? Me joga? O Enzo me fala, me joga na casa do meu amigo, tipo, drop off. Eu, tipo, não, filho, eu te deixo, eu não vou te jogar. Então, assim, a gente percebeu que eles estavam pensando em inglês. Bem-vindos ao TBcast, essa é uma edição especial. E que eu fui convidada, né? Tô me sentindo honrada. Pois é, eu acho que a gente pode vir aqui e fazer que a gente tá querendo um tempão, te entrevistar. Vamos ver o que eu tenho de novidades para contar. Fazer uma entrevista entre nós. Mas hoje eu tenho aqui a minha irmã, Marina Lessa, e o meu cunhado, Marcos Leone, que moram em Tampa há alguns anos. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a experiência deles. E, Marga, você vai perguntar também as suas curiosidades? Pode, né? Claro. Ok, Você pode até fazer a primeira pergunta. Uau! Vamos lá. Tudo. Vamos lá, então. Sem medo. É uma pergunta, assim, que eu imagino que todo mundo tem um interesse, né? Vocês mudaram para Tampa por causa da divulgação de Tampa através da Corina? Sim, acho que sim. Influencia, é inevitável, né? A gente sempre pensou em morar fora, mas quando você tem suporte em qualquer lugar que seja... Familiares, né? Familiares, amigos, é muito mais fácil, né? Você fazer esse tipo de mudança que já é drástica. Sim. Então, é quase inevitável. A gente pensou, primeiro, Estados Unidos, aí eu tenho um problema com frio, eu não gosto de frio. Eu falei, vou lá pro norte, não funciona. Então, Flórida tá ok, tá bonito. E Tampa, a gente veio de férias já com a cabeça traquinando ali pra mudança. E a gente veio visitar e a cidade é incrível, né? É linda, tem praia, tem tudo que eu gosto particularmente. Vocês vieram 2 vezes visitar? 2015 e 2 2018. Que foi, né? Uma vez você eu e a estava Marina. grávida. Não, a Sofia. gente descobriu que ela estava grávida depois de ter ido na montanha-russa, tá? Mentira! Não foi. Não foi? Foi antes, no dia anterior. Ah. A gente olhou exatamente porque a gente tinha ticket pra Disney e falou, putz, será? Porque a gente tava tentando, né? Falou, será? Vamos checar e eu acordei... Grávida do Enzo. Grávida do Enzo. 2015 a gente veio só nós dois e 2018 a gente veio os 4. A patota toda. Uau, que bacana. Foi outra experiência também completamente diferente que reforçou a ideia de vir pra cá, né? Porque, imagina, as crianças veem os parquinhos daqui, eles ficam alucinados. Falam, meu, o que é isso? E 2015 também os meus pais não moravam aqui, né? Em 2018 já moravam. Então a gente veio também para visitar meus pais, né? Foi. Em 2018 com as crianças. Interessante, porque eu estava falando com alguém ontem. Faz 29 anos que eu moro aqui, eu vim do Paraná para Tampa, mas eu vim sem filhos. E vocês, né, agora que eu tô aqui pensando com crianças pequenas, porque existe realmente a necessidade, de repente, de um suporte, né? Sem dúvida. E a gente veio no mês seguinte da Covid, a hora que abriu tudo. Então, foi altamente insano, assim. Era uma mudança atrás de outra, coisas malucas acontecendo no mundo, avião, todo mundo de máscara, esse tipo de coisa, né? Então, foi realmente radical as mudanças. E vocês são super preparados e planejados. Até a página 2. Olha, em comparação a mim, eu sou um pouco mais espontânea, assim, mas... eu vejo que vocês são mais preparados. Como que foi esse processo de preparação, conversar com o advogado, escolha do advogado, escolha do visto? Como foi esse processo até estarem aqui? Bom, a gente, na verdade, você insistia pra gente vir antes do Enzo nascer. E a gente sempre pesquisou, planejou e a gente pensou em vir pegando visto pela sua cidadania. E tiveram vários
caminhos diferentes até o que a gente chegou, eu acho, né? A gente Sim. não foi só, vamos fazer assim e vamos estudar e ver o que dá. A gente teve vários caminhos até chegar ao caminho. Na verdade, a gente sempre quis o morar final, né? fora. Aí, quando a gente teve uma condição financeira boa no Brasil, extremamente estável, e a gente conseguiu se organizar muito bem financeiramente, a ponto de começar a ter realidade disso, aí a gente, tá bom, então quais são as opções que a gente tem? A gente foi pesquisar as opções. Uma era por você, outra era pelos seus pais, que já estavam aqui, mas aí tinha que esperar a cidadania deles para depois começar um outro processo. Outro era por conta própria, pelo EB2, NW. eu nunca lembro essa porcaria. Também são tantos vistos, É. né? E aí a gente tentou, na verdade a gente tentou primeiro como estudante. Aí eu falei, pô, como Eu nem estudante, lembrava disso, foi como negado. estudante era muito mais barato. Aí a gente falou, pô, vamos primeiro como estudante, fica um Lembrei ano. mesmo, foi negado. Você Mas foi na contou. época do Covid, Do da pandemia, eles Covid. estavam negando um Tava. monte de Sim. visto. A gente A tava gente tudo foi, pronto. na verdade, tentamos 2 vezes, né? Sim. E aí, na segunda vez, o Marcos até, que não poderia, perguntou pro... 2 A vezes gente o do mesmo consulado. visto de Mesmo estudante? visto. Isso eu E não aí, no lembrava. segundo, o Que Marcos acontece até assim. chegou a perguntar pra ele, mas o que tem de errado? Por que você tá negando? A gente contratou um cara que era especialista em visto. Aí ele falou, Mel, você já pode fazer a mala que você tá com o visto garantido. Eu falei, não é bem assim. Me dá o visto que aí é garantido. Sim. Você não me deu, não é garantido. Muito bem. Fizemos toda a papelada, toda a documentação, preparei tudo, documento da empresa, tudo mais. Uma pilha desse tamanho de documento. Chegamos lá, o cara mas nem leu. Me deu papel rosa. Pum. Peraí, alguma coisa aconteceu. Aí liguei pro cara e o cara tinha muitos contatos dentro do consulado. Isso que foi muito louco. Ele ligou na hora pro consulado e falou, ó, escuta, tem um cliente meu que foi aí, tal, nome Marcos, tal. Por que ele foi negado? Porque a gente achou uma divergência na empresa. Falei, divergência? Porque eu tinha colocado ela como gerente. Só que ela não tinha legalmente nenhum contato com a empresa. Ela não era funcionária, ela não tinha nada. Falei, pô, comi bola. Vou refazer. Refizemos toda a papelada, tudo bonitinho, tal. Mesma coisa. Parei lá, o cara, pum, papel rosa. Eu falei, não. Sim. Peraí, queridão. Eu tenho tudo pronto aqui. Eu tô te provando que eu tenho condições de ficar lá fora 2 anos, tranquilo. Eu tenho... Por Sim. quê? Você nem olhou meu papel. Por quê? Ele não é você. É o momento. Nós não vamos aprovar ninguém. Aí eu olhei pro lado, todo mundo com papel rosa na mão. E eles não estavam nem lendo. Era carimbo, Sim. carimbo, tchau. Sim. Falei, então essa possibilidade se foi. Aí abriu a segunda porta, que era, tá bom, vamos como investidor. E aí abriu uma segunda porta no processo todo, que foi, para ir como investidor, para brasileiro é insano. São $500 mil. É algo Até inimaginável. aumentou agora. Agora é 1 milhão. É. Agora é 1 milhão, mas na época era 500 mil, era imaginável. Se $500 mil, Sim. a gente estava falando na época de quase 2 milhões de reais. Você fala, não, impossível. Só que eu descobri que para italiano, por exemplo, quando você tem a cidadania italiana, era $80 mil. Eu falei, pô, $80 mil é atingível. Sim. 500 não. Então eu fui atrás da cidadania italiana. E Que ia demorar. que ia demorar. Mas a cidadania italiana é uma incógnita. Mudou tem a lei casos recentemente de novo. Também mudou. Tem casos que, assim, em 3 meses você está com a cidadania e tem casos que leva 3 anos. Vamos ver o que dá. Começamos o processo. E aí, por uma coincidência besta, assim, a minha advogada começou a fazer uma live com o cara da cidadania americana, que fazia o mesmo processo para os americanos. Aí a gente, vamos tentar? Vamos. Isso Ligamos. porque também antes eu já tinha tentado, né? Eu tinha conversado com alguns advogados. E aí a gente tinha falado das nossas profissões. O Marcos, fotógrafo, ator. Eu, fashion e bailarina. O que eu vou fazer, né? E aí os advogados, na hora, falavam, não vou nem pegar o seu processo. Não tem como os Estados Unidos aceitarem uma modelista. Não é uma profissão que eles precisam ou que querem. Né? Não tem interesse. Você é engenheira, você é médica, você... Não, então nem adianta você fazer o processo.
Então, a gente já tinha meio que desistido e falado, não vai rolar dessa forma. E aí, quando a gente assistiu essa live, acho que o advogado de imigração dos Estados Unidos, né? Ele tinha comentado alguma coisa de algumas profissões diferentes. E a gente, vamos tentar com ele também. Porque eles pegavam todos os casos. Tipo, Sim. e ele deu o exemplo na live de um cara que era Era torneiro mecânico. Tinha uma coisa assim, também do turismo, eu me lembro. Tinha de vocês pet shop, contando, assim. Uns caras que não uns tinham nada a ver, faculdade, assim, não tinham nada. Eram uns casos abstratos, assim. Era aprovado. É lógico Se é aprovado, que a gente, né, conversando com ele falou que pegava o nosso caso. É lógico que rolou aquela dúvida. Ele tá só querendo nosso dinheiro, será que vai acontecer? Será que não vai? A gente ficou super tenso, porque realmente a gente sabe que não é uma profissão fácil e que não é uma profissão que aceitam facilmente. De não conhecer também, porque... Não foi uma referência, você estava assistindo. Foi online. Não, e até fazendo o nosso processo, eu acho que nem eles tinham feito já algum processo na minha área. Na parte de modelagem, eu lembro que ele traduzia como modeling, como se eu fosse modelar. Passarela. Sim. Não que eu faça modelagem, né, roupa, papel. Sim. Então, eu acho que até para eles devem ter sido, assim, a E primeira modelista. É muito louco porque é caro também, né? Você fica com o pé atrás porque é uma grana, né? Se o cara falar para você, sei lá, hoje em dia eu não sei quanto que tá girando, mas na época era $20 mil, mais as taxas que dá, sei lá, $25 mil. Cara, é muita grana. Para Quando você não converte saber em se real, vai dar certo, né? Não é uma grana que você está investindo que você, vai dar certo no final, é um investimento. Agora, é um dinheiro que você vai gastar que você não sabe se você vai conseguir ou não. Querendo ou não, é uma entrada de um apartamento no Brasil, né? Então... Não, na época era praticamente meio apartamento. Dava para comprar meio apartamento, literalmente. Mas foi por ele que a gente veio, né? A gente veio como turista, ficamos aqui 4 meses, a gente fez todo o processo por aqui. E eu acho que a gente teve até muita sorte, porque eu tenho muitos amigos que entraram e ficaram, né? E conseguiram o Green Card pelo EB2, que é o que a gente fez, né? O EB2NW. E eu acho que a gente foi a última leva, assim, de fazer tudo. Não foi tão demorado, né? Foi menos de 1 ano, foram 11 meses. E eu acho que a nossa leva, assim, foi uma das últimas, assim. Agora tá demorando 3, 4 anos e é muito difícil você conseguir, né? Acho que a gente foi muda, é muito... Tem final do muitas tacho, assim. questões políticas atrás de imigração. Sim. E tanto que quando vocês começaram... a Mari tem cidadania portuguesa. Hoje o português, acho que já tem o treaty e pode ter o visto E2 também. Na época não. Então, sempre há muitas mudanças e o importante é, acho que entender que existem muitas opções. Existem mais de 140 vistos. Tinha o plano A, B, C, assim, a gente sempre teve mais de um plano, né? Então, se não desse certo o EB2, a gente tinha... a ideia hoje a gente já está vendo que né? o EB2 está meio em baixa e tem muita gente vindo com O. Então, quando a gente estava aqui 10 anos atrás, a gente via muita gente vindo com L1. Então, varia bastante de épocas, assim. Eu acho que abre a porteira, vem muita gente, eles, não, tá bom, já tem muito, fecha. Vamos para esse outro tipo de visto. Porque são muitos vistos, né? Então, vamos dar uma balanceada de tipos de visto, né? Sim. Bom, então, vocês conseguiram, pelo EB2NW... aplicou pela Marina e pelo seu histórico na indústria da moda. É óbvio que você tinha todas as qualificações. Parece que também foi uma coisa assim que deu sorte, mas não. Você fez bacharel, tem vários, enfim, prêmios que você ganhou, publicações. Então, você se qualificou para entrar como o National Interest Waiver. Então, o teu business plan também contribuiu com isso. Aí, minha pergunta é, esse business plan, que eu me lembro quando você estava fazendo, que tem a ver com o teu trabalho, hoje, você já conseguiu estar trabalhando nele? Qual a relação entre trabalhar aqui e aquele plano inicial? Porque vocês vieram também sem saber exatamente qual seria a renda aqui, né? O business plan é algo que qualquer negócio, um americano abre aqui, ele já não instantaneamente é a tua fonte de renda. Então... como que foi esse processo, assim, de hoje você está trabalhando na tua área e está... Eu agora estou trabalhando na minha área. Quando eu cheguei, eu não estava. Eu comecei pequena, né? Não
comecei logo que cheguei. E eu acho que desde lá do Brasil, eu e o Marcos, a gente tem uma lei em casa, que a gente tem que ter alguém trabalhando fixo para o outro decolar alguma coisa fora. Empreender. Então, isso. Arriscar. Então, eu lá no Brasil, por exemplo, eu estava trabalhando na C&A, que era um lugar, né, certo, fixo, tinha ali todo mês certinho. Foi quando o Marcos decolou, não, então eu vou ser fotógrafo, vou abrir meu estúdio e vou embora. E a gente sempre trabalhou assim, vamos primeiro ter alguém que vai segurar as contas para o outro, lógico que com a ajuda, né, de um com o outro, para o outro poder arriscar e ter até mais segurança, muito mais a gente tendo filhos agora, mais ainda essa lei ter que funcionar, né? Então, no começo a gente não tinha nada fixo, nem eu, nem ele, e acho que depois que o Marcos entrou num trabalho com W2 e certo, que a gente falou, não, acho que agora é a hora, acho que agora dá pra gente arriscar. Eu saí, eu trabalhava como babysitting, que eu ganhava bastante até, Aqui né? ganha bem, sim. Né? Mas é uma coisa que não era o que eu queria fazer, não era o meu futuro, e eu vim realmente com o intuito de fazer o que eu sempre amei e queria fazer, o meu business plan, e sempre falei pro Marcos, a gente veio para fazer o business plan, e é o que eu quero fazer. Eu acho que quando ele entrou no trabalho fixo, foi quando ele... Não, acho que agora é a hora. Foi até... Ele sempre me incentivou muito. Eu acho que foi logo depois que você entrou. Ele até... Eu comentei com ele de ter uma van móvel, que é o meu negócio agora, que eu tenho uma van móvel de costura. E ele nunca falou que não daria certo. E, de repente, um dia ele foi na loja com o carro dele e voltou com uma van. Então, assim, ele sempre me incentivou, ele sempre me apoiou. Pediu, a gente faz, né? Eu fiquei até assustada. Happy wife, happy life. Vocês sabem dessa expressão? Sim. Mas foi só um comentário, não foi nem assim. Eu tinha falado de alguma ideia do que eu queria fazer. Não foi nem, tá certo. Sim. Mas ele fez que desse certo porque ele tinha trocado do carro dele por uma van. Então eu tinha que agora dar certo, né? Então foi o primeiro... Não foi nem empurrãozinho, foi um pontapé bem bravo. Se é pra chutar, chuta de verdade. E tá maior sucesso, né? Você me conta que cada vez mais as pessoas estão te ligando, americanos entrando em eu contato. Eu ia falar agora, porque eu ouvi stories ontem e hoje você falando inglês. Então, tipo assim, eu sempre tive o meu Instagram, o Viver em Tampa, que eu falava da família, falava né, das coisas aqui dos Estados Unidos, como que é... ter filhos em Tampa, mas as coisas em português. E aí eu comecei a ter meu negócio e eu sempre tive pra mim que eu não queria só focar no público brasileiro, porque por mais que eu goste também, eu não acho que é nem não tem como 10% escalar. das pessoas de Tampa. Então, você vai nadar no laguinho quando você pode nadar no oceano, né? Exatamente. Então eu sempre me preocupei de fazer em inglês, porque eu queria atingir... Quem tá aqui é brasileiro, entende um pouco, pelo menos, ou deveria entender um pouco do inglês. Agora, o americano não entende português. Então, eu sempre me forcei de fazer em inglês. Então, eu resolvi abrir um outro Instagram em inglês para eu atingir esse público. É até, assim, super difícil para mim. Eu desafio. Fico mega travada, porque eu fico preocupada... de falar direito, de fazer certo, porque querendo ou não, eu ainda bem que não dá tô na área. Não dá pra câmera, né? Não dá pra perceber. Ótimo, vou até aprender a costurar uma hora dessa. Mas eu tô numa área que eu tô educando uma criança, educando um adulto. Então, eu acho que o primordial é falar certo, né? Então, essa é a minha maior preocupação quando eu falo, né? Faço o Instagram em inglês, porque eu não quero falar também tão errado. Então, eu gravo 10 vezes para sair mas vai. Mas essa sempre foi minha preocupação, de fazer em inglês para atingir o público americano. E aí eu fiz site, fiz outras coisas para tentar chamar também o público americano, porque também o Instagram não é o ponto forte. O Facebook, por exemplo, é muito maior do que o Instagram, acho que dos a cultura americanos. É diferente, né? Do americano de pesquisar, de chegar até a empresa, é completamente diferente do brasileiro. Acho que eles vão muito mais, sei lá, no Google Review do que Instagram. No Brasil, vai direto no Instagram para depois pesquisar, né?
Eu até atendi uma aluna essa semana que eu fiquei curiosa, porque é americana e nunca vi a pessoa, não sei de onde que ela Não surgiu. tem Aí eu amigos em perguntei, comum. eu falei, mas como que você me encontrou? Ela, eu coloquei aulas de costura next to me, apareceu você, eu li seus reviews, gostei dos seus reviews, entrei no seu Instagram, gostei do seu Instagram e te liguei. Então, Olha assim, só. não é só o Instagram que tá chamando, né, as pessoas, mas... E também não são só os brasileiros, o que me deixa bastante feliz. Isso daí é uma coisa muito importante que a gente conversa muito com os nossos clientes. Muita gente que vem do Brasil e que quer replicar o negócio que eles têm no Brasil aqui e tem a ideia de que vão focar em brasileiro, a gente sempre outra fala, cultura. tenta, apesar de que é o que a gente não faz, né? A gente se especializou e acho que a gente, enfim, foram outros motivos pelos quais fizeram com que a gente tivesse sucesso, mas eu acho que aqui em Tampa, especialmente, tem que focar nos americanos em praticamente todos Eu os acho que quando business, você né? muda de país, é uma obrigação sua minimamente entender a cultura do lugar que você está indo. Não importa qual seja, Europa, Japão, você tem que se integrar ao sistema. Lógico que você não vai abandonar a sua cultura, abandonar seus ideais, enfim, seus trejeitos, mas você tem que aceitar a cultura que você está entrando, né? Não, e Seria fazer exatamente o que vocês arrogância, fizeram. né? O teu negócio não existe, é o primeiro que a gente vê aqui em Tampa. Então, essa criatividade, esse empreendedorismo, essa força de vontade, a persistência, eu acho que isso daí é algo que não somente é difícil de ver em outras pessoas, mas eu acho que são algumas coisinhas brasileiras, trazer essa sim. brasileirice para poder conseguir Não, eu até ser sempre bem me preocupei em, sucedido. né, não falar o inglês perfeito, fluente. Mas depois eu coloquei na minha cabeça que o não falar o inglês é bom. Porque eles sabem que eu sou de outra cultura, que eles sabem que eu tenho experiências em outros lugares, não só aqui. Então, isso amplia também, né? Mostra que o meu conhecimento não é só aqui de Tampa, né? Eu estudei no Brasil, em São Paulo, em Paris, em Londres. Então, mostra que não é, né, só aquele núcleo, só, fez a faculdade aqui, aprendeu aqui, está ensinando aqui. Então, acho que até o nosso accent, acho que traz até mais curiosidade também, né, para os americanos. Tipo, nossa, mas de onde que você é? O que você fez, né? Eu acho que é bacana também, né? Eles sabem na hora, né? Às No vezes você meu não precisa nem caso, é falar oi, automático. né? É só você... Você nem fala oi e já fala em espanhol com você, né? Você já sentiu, até o Marcos também trabalha num outro negócio completamente diferente, trabalha com americanos. Vocês sentiram preconceito? A gente, de vez em quando, pergunta para as pessoas e é uma curiosidade de quem vem, especialmente quem vem com a família, tem essa... Eu nunca senti preconceito nenhum. Eu acho que tem um ponto muito sensível aí. Existe, mas depende da atitude. Eu já vi acontecer Mas já aconteceu com preconceito, você? mas nunca aconteceu comigo. E aí eu digo que a diferença é em relação à minha atitude. Toda vez que eu conheço um americano, isso eu coloquei para mim desde lá de trás, quando a gente foi para Europa, quando a gente foi para outros lugares. Primeiro, eu tento me comunicar na língua local, né? Óbvio que não é perfeito, isso eu estou falando de vários países, não é perfeito, mas você tem a intenção de fazer a coisa certa, de falar na língua local. E outra, que eu me desculpo, falo, olha, desculpa, meu inglês não é fluente, desculpa, mas aí o cara, ele muda a atitude com você. Ele para se você tentar chegando falar em espanhol ou tentar algo muito diferente, com uma atitude diferente, ele vai te devolver na mesma moeda. Se você chega com carinho, desculpa, cara, eu não falo inglês fluente, mas... Humildade. Preciso de uma informação, me ajuda aqui. O cara se abre na hora. Então, eu nunca tive problema com nenhum americano, assim. Sempre foram super abertos comigo. Eu até brinco no trabalho. Onde eu trabalho tem indiano, cubano, mexicano, tem de tudo, brasileiro, tem tudo. Mas o grosso, a grande maioria é americano. Sim. Então eu até sacaneio os caras, eu viro pros americanos e falo, meu, seu inglês é muito ruim, cara, você não me entende? Eu tô te falando em inglês, você não me entende, então seu inglês é ruim, porque eu tô me entendendo. Então eu sacaneio os caras e eles te levam na brincadeira, mas
O meu marido que fala, quando a pessoa fica olhando assim para ele e tal, ele fala assim, eu sei, é o meu sotaque britânico. Bem a cara do Orlandinho, fala isso. Mas atitude, esse tipo de brincadeira, a pessoa relaxa, ela fala, não, pô, várias vezes, seu inglês não é ruim. Eu falo, não, é ruim, mas vamos levar, tá tudo bem, segue o jogo. Eu acho que aqui em Tampa, por ser um lugar onde a cultura americana é muito mais evidente do que Miami, por exemplo, eu acho que você falou uma coisa que eu nunca tentei, mas eu imagino. Pessoa chegando e perguntando já, você fala espanhol para um americano sem antes falar, não dar nenhum contexto, né? É um problema. Eu acho que aí eles já se sentem ofendidos. Mas se você fala, olha, primeiro tentar falar inglês. Meu inglês não é muito bom. Eu posso me comunicar em espanhol. Você fala espanhol? Aí é diferente. Mas às vezes eu acho que nem o americano já chega, mas você não tá conseguindo. Mas você fala espanhol, eu falo espanhol. Ele mesmo, né, fala, olha, eu falo espanhol. Você fala, né? Mas, de certa forma, isso foi uma das coisas que eu reparei logo nos primeiros meses. Eu fiquei maluco. Eu queria matar alguém. Porque era algo que me deixava louco. Você chegava em algum restaurante e não é uma barreira da língua. É uma falta de paciência natural das pessoas hoje em dia. Você chegava, por exemplo, num drive-thru, e aí, eu não consigo, nem no Brasil, nem em português eu entendo aquelas máquinas, né? O cara não dá pra entender. Aí você, oi? Aí a pessoa começava, automaticamente ela mudava pra espanhol. Eu falei, eu não quero falar espanhol, eu quero falar inglês. Eu tô aqui pra aprender e falar inglês. Não me vem com espanhol. Então eles trocavam muito rápido. E aconteceu da gente ir, por exemplo, em lojas, Tropical Smooth. A gente entrou na loja, a Marina fez o pedido em inglês, ninguém entendeu. Só falavam espanhol, todos na loja. Só que é uma franquia americana. Sim. Aí você... Cara, então eu entendo a posição dos americanos, de certa forma. Depende da localização, né? De ficar cansado, porque, cara, é uma invasão, né? É o que eu falo do respeito. Eu tento demonstrar respeito pela cultura, tento demonstrar respeito com conhecimento, com sabedoria e respeitar a cultura dos caras, basicamente, assim, mínimo, né? Pro cara falar, não, você é um cara legal, você tá tentando. Então, acho que é a atitude que muda completamente. Eu acho que todos nós, a maioria dos imigrantes, vem pra cá porque acredita que aqui tem algo de melhor do que o que a gente tem, seja da onde nós viemos. Sim. Então, você não quer... Você quer justamente se adaptar para poder viver esse lugar que é tão bom, então... Infelizmente, tem muita gente que fica 10, 15, 20 anos e que não absorve, não entra na cultura. Fica ali focado no dinheiro. Já veio com essa mentalidade, né? Sim. Não tenta se aproximar. Acho que isso é um grande problema, na verdade, dos imigrantes. E eu não falo especificamente de brasileiro, mas de várias culturas. Às vezes a pessoa não consegue. Ela ou não quer, não tenta. Eu acho um erro. Podemos falar de um assunto que muita gente... hoje em dia, eu acho que também tem essa questão da mudança da imigração. Antigamente era uma demografia diferente, era um público diferente. Hoje, a maioria das pessoas que vêm são famílias, com crianças. Como é que foi esse processo com as crianças? Eu me lembro da Marina estudando inglês antes de vir e tentando... já mostrar para elas já virem com a cabecinha um pouquinho mais inserida na cultura. E eu me lembro também de eu falando, né? Tipo, as crianças se adaptam rápido, fica tranquilo, elas vão aprender a língua rapidinho. Na prática, como é que foi na verdade, assim? E vocês têm 2 filhos, né? Que são diferentes. A gente chegou em fevereiro, e aí a nossa opção foi de colocá-los na escola só em agosto, em vez de colocá-los em fevereiro, que normalmente as pessoas colocam para se adaptar no ano anterior, né? Do que seria o ano deles no próximo ano. E eles entrariam em que... O Enzo entrou no primeiro ano, em agosto, e a Sofia estava no VPK ainda. Que são 2 experiências completamente diferentes. E aí a gente decidiu dar esses 6 meses de férias para eles, mas também para eles se adaptarem. E, né, o Marcos trabalhava e eu ia no parquinho com eles, ia nos lugares para eles irem ouvindo. Né, o inglês, e eu também dava aula
para eles, pegava aqueles livros de, né, first grade, não sei o que, para eles aprenderem, porque o Enzo também não escrevia em português. Então, para eles irem aprendendo as letras, os dois ao mesmo tempo. Números, enfim. E aí, em agosto, o Enzo entrou no primeiro ano, o que foi, acho que, bem difícil para ele, porque por mais que ele tenha ficado esses 6 meses, é lógico que ele não aprendeu a falar inglês. Não acho que é tão fácil assim. Até quando a Corina falava para mim, eles, né, vão aprender rápido, não sei o que, eu falei, olha, cada pessoa tem um jeito de aprender e um timing. A Corina fez intercâmbio, em 3 meses ela falava inglês. Quando eu vim fazer intercâmbio 4 anos depois, ela, você vai pegar rápido. Eu demorei 9 meses. E cada um realmente tem o seu timing, então eu sabia que para eles também poderia ser diferente do que a gente vê, é fácil, 1 mês tá todo mundo falando inglês. Eu lembro no parquinho, o Enzo sempre foi muito espontâneo, e aí ele se esforçava de querer falar com as crianças para brincar, só que ele não conseguia, o que deixava ele meio tímido. Sim. E teve até um dia que eu acho que o menino, quando ele foi falar com o menino respondeu. E aí, acho que o menino respondeu em espanhol, ele veio todo feliz. Mamãe, eu já tô falando inglês. Olha, eu entendi. Eu falei, não, filho, ele falou em espanhol com você, porque ele viu que você fala português. Então, assim, essa vivência desses 6 meses foi boa, mas não foi o suficiente para quando ele chegasse no primeiro ano, ele falasse português, o inglês. E também, aqui no primeiro ano, as crianças já leem, escrevem e, lógico, falam inglês. Ele não falava, não tinha nenhum dos 3. Sim. Então, para ele, acho que foi muito mais difícil. A batalha foi mais longa para ele. Diferente da Sofia, que entrou no VPK. Então, ela teve 2 anos para aprender a ler, a escrever, a falar, para entrar no primeiro ano. Sim. Então, a experiência da Sofia foi muito mais tranquila, eu acho, vendo de fora, né? Do que a dele. Então, eu acho que até a gente não pecou, mas se alguma coisa falasse, o que você mudaria, eu viria um pouquinho mais cedo pro Enzo. Para os dois terem na idade experiência. dele? Não, na idade da Sofia. Não, sim, mas você teria vindo mais cedo da idade dele. Quando ele era mais novo. Isso. Você não teria esperado. Na idade da Sofia, mais ou menos, acho que foi ideal. Vocês também decidiram e tiveram que ter o visto aprovado para daí fazer? Sim, mas eu acho que não foi traumático para ele. Eu acho que, na verdade, a escola, é lógico que é difícil, né? Você empaca ali, você não consegue se comunicar, é frustrante. E para uma criança, ela não sabe lidar muito bem com esses sentimentos. Para nós é difícil, imagina para eles. Mas eu acho que o que mais impactou foi esse fato de que em São Paulo, no Brasil, ele era aquela criança que agregava todo mundo. Ele botava o parquinho inteiro para brincar junto com ele. Era um moleque agregador. Então, e aqui ele não conseguia se comunicar, ele não conseguia chamar. Então, acho que isso acabou brecando ele até para começar a aprender mais rápido. Mas eu acho que a gente acertou muito em não colocar eles direto na escola, porque seria um impacto muito, muito pesado pro Enzo, assim, de chegar na primeira semana já... Ele ia ser horrível, ia ser muito ruim. Então, acho que a gente acertou muito em deixar eles confortáveis, conhecerem o lugar, irem brincar em Museu da Criança, que é maravilhoso, parquinho, praia, não sei o quê. E aí ele, aos poucos, ia tendo amiguinhos, ia tendo pessoas perto, algumas crianças, ele aprendia uma palavra ou outra. Então, pouca gente faz desse jeito, né? A maioria já coloca na escola direto. Como a Marina falou, né? Ainda para fazer o ano que já completou no Brasil. Para se adaptarem. Mas, por exemplo, no Brasil, a gente só ouvia televisão em inglês. Então, a gente só colocava para eles desenho em inglês, para eles irem... se acostumando com, né, com o inglês. Temperado já. E aí, quando a gente chegou aqui, a gente só colocava televisão em português. Porque a gente sabia que eles iam aprender o inglês e a gente não queria também que perdesse o português. Não, quando a gente chegou, eles continuaram televisão em inglês para todo mundo, full time. Tudo que a gente via, filme, era tudo desenho, tudo era em inglês, 100%. Que a gente tinha, no streaming, a gente escolhia, né? Tinha a opção de colocar... legenda e tudo mais. Quando eles estavam falando inglês, que a gente mudou para português. Quando os dois começaram a ficar língua afiada no inglês e começar a responder em inglês em casa, eu falei, opa, é momento de mudar a chave. Aí, tudo em casa agora é em português, 100%. Tem algum momento, assim, ou alguma coisa que aconteceu específica que, como você falou agora, assim, opa, agora eu vi...
que vocês viram, eles estão adaptados, eles estão felizes? Porque também é difícil, as crianças nos comunicam como nós. Eu acho que em relação à língua, foi quando a gente viu que eles estavam pensando em inglês e traduzindo para o português. Então, eles iam para a linha, em vez de ir para a fila, eles trocavam a ordem das frases. Como é que é? Me joga? O Enzo me fala, me joga na casa do meu amigo, tipo, drop off. Eu, tipo, não, filho, eu te deixo, eu não vou te jogar. Então, assim, a gente percebeu que eles estavam pensando em inglês. Mas é lógico, dá pra ver que eles, diferente dos americanos, eles não têm ainda todo o vocabulário. Todo mundo fala que a adaptação é super rápida, mas eu acho que até hoje, a gente tá aqui há 4 anos, eu acho que até hoje eles ainda estão atrás dos americanos em questão de vocabulário. Então, muitos livros que eles leem, eu às vezes não sei o que significa, eu pergunto pra eles, eles também não sabem, o que é ruim, né? Porque se uma criança americana pergunta pro pai, o pai vai responder. Sim. Eu não respondo porque eu não sei, eu que pergunto para eles. Mas é lógico, em algum momento vai equilibrar. Mas eu sinto que ainda em 4 anos eles ainda não são fluentes 100% no inglês, assim. É lógico que eles entendem, eles falam, eles se viram, eles, vem com né? a idade, é exigir não, sim, muito até de o momento, porque anos, até equilibrar vai, né, demora anos, porque, né? Mas eu acho que a questão da gente falar só português, televisão só em português, tudo em português, quando eles estão brincando em inglês, a gente briga com eles, falando, não, só português. Eu acho que isso ajuda para eles não perderem o português, mas atrapalha um pouco no inglês também, né, nessa adaptação. Sabe que eu vou chegar em casa e perguntar pro Gabriel? Porque o Gabriel foi para a escola, ele foi no jardim, não tinha VPK, quando o Gabriel né, tinha 4, 5 anos. E quando ele foi para a escola, para o jardim, ele não falava inglês. Ele nasceu aqui, mas ele ficava comigo. Português. Gente, português só um parênteses. Eu conheci o Gabriel pequenininho. Ele era a criança mais educada que colocava o pé dentro daquela agência. As pessoas iam até lá, porque na época as pessoas iam comprar passagem pessoalmente. E chegava aquela família com criança e a gente, fulano tá vindo ali, ó, já tô vendo ali. A criança vai sair correndo, vai sair pulando, vai sair o quê. Quando chegava a Margarete, o Gabriel, ela sentava na minha mesa, o Gabriel sentava na outra cadeira e ficava quietinho, assim, todo educadinho. Ela saía, a gente falava assim, ela deve o que será que ela faz com essa criança? Porque ele é muito educado. Enfim, mas eu vou perguntar para ele como é que foi, porque eu não consigo lembrar agora. Não falava inglês. Você e Orlando falavam português só português em casa. Eu fiquei com ele até esse momento dele ir só pro jardim. Agora ele ainda fala português ou ele... Fala eu acho que é importante, porque tem você... que manter, gente. Eu não concordo bilíngue, com isso né? de não praticar o português em casa. E ele escreve? Escreve. Só que tem um pequeno detalhe. Tem o autocorretor aqui também. É assim que fala, né? Em português também. Mas ele digita, escreve, enfim. Às vezes tem um erro. Porque essa é a minha dúvida, assim, em que tempo, em que momento que eu vou inserir para eles escreverem e Você que ensinou ele a escrever, ler e escrever em português? Como é que ele sabe? Não, eu acho que poucos livros também nós tivemos em português. Não sei, eu acho que... Posso falar, é um pouco intuitivo, eu acho que não sei quanto tempo que tem telefone de text, né? Mas eu escrevo a maioria das vezes eu dei uns livros pro Enzo, ele começou a ler em português. Eu falei, mas você sabe ler em português? É lógico que algumas palavras, né? Coração, né? Ele fala com sotaque americano. Mas ele lê, mas eu nunca peguei livros e tentei ensinar, né? Eu até trouxe do Brasil aquelas cartilhinhas para aprender. Porque no Brasil a gente faz, né? Coração. Aqui é tipo letras, né? Diferente. Sim. Mas eu nunca cheguei a ensinar, porque eu também não queria bagunçar tanto a cabeça deles. Mas eu acho que é fundamental eles aprenderem a ler e escrever, porque senão você acha que você não é bilíngue se você não escreve e não lê, né? Mas não, de fato, eu nunca... vamos escrever, vamos gastar aqui 30 minutos escrevendo ele aprendeu português. Sozinho. Então. Acho que aprendeu sozinho. E eu sei que o Noah, então, teve sempre um pouquinho mais de dificuldade com o português, porque o que acontece? Quando tem um irmão mais velho, fica muito mais fácil ficar só falando inglês, Sim. né? E o Noah recentemente falou com o meu sobrinho no Brasil, que é professor de línguas, que ele quer fazer umas aulas de português também, para aprender melhor. O Noah é todo assim, né? Ele é super esforçado. Mas...
Não, principalmente Mas porque ele Vou tá fazer indo essa mais, pergunta né, pra pro ele, Brasil. como é que foi ele entrar na escola e não falar nada... Se ele lembrar, né? Porque ele Se era ele pequenininho, lembrar, tinha o quê? mas- Uns 4, 5 anos. 5. E back then, o jardim era só de manhã. Não era, bom, era uma escola particular, não sei. Não, mas o VPK são só 4 horas. Você tem a possibilidade de deixar mais horas também, que É, aconteceu mas com o aí Noah é também, o né? after school, né? Que aí você paga pra eles brincarem, né? Mas a escola mesmo, que é a parte de educacional, são 4 Ah, horas. é? Não sei, porque o Noah também não ficou no extra hours, então não me lembro. Mas eu acho outro que- detalhe desse negócio, só para eu terminar meu raciocínio, que eu lembrando, a gente fica lembrando as crianças, né? Eu tive que ir para a escola para aprender a fazer a conta de divisão quando o Gabriel chegou nessa fase. Ah, E muda por tudo. sorte, sorte, o Enzo é ótimo pra ensinar, que ele me ensinou como ele faz, e aí quando vem da É Sofia também, ó, terrível. ensina a Sofia. Eu falei, como assim? Não, peraí. Eles não. fazem E completamente o Enzo é diferente. muito bom em Você teve matemática, isso com a Maria ajuda também? bastante. Eu ensinei ela como é que faz divisão em português, brasileiro, sei lá, não sei. É um Mas quadrado, aí os números aqui, aí sobe pra lá, né? não Completamente faz o diferente. menor sentido. Até Não. hoje acho que eu não sei. Não. Mas Eu na falei- alfabetização do Enzo, eu acho que um grande ponto que a gente deu muita sorte é que a primeira professora dele adorava ele e era Olha. maravilhosa. É, a gente sempre teve Ela sorte com teve professores, muita né, paciência. assim, Da no geral. Sofia também, mas como o trauma para ele, o impacto para ele foi maior, o fato dele ter uma professora que gostava dele, que Faz toda a entendia diferença. a energia dele, Faz. entendia as necessidades dele, as E dificuldades. era uma escola facilitou charter muito. ou a pública Não, a mesmo? Não, pública. pública. Que a gente falou sobre Demos uma esse sorte tamanho da Até a escola lá. relação de abraçar, porque a primeira coisa que eu falei pra professora, pros dois, olha, porque o Enzo vinha com muitos recados de tipo, ele não tá dando espaço para as outras crianças. Aí a gente tinha que explicar, olha, o brasileiro abraça, o brasileiro pega, né? E ele tem que se adaptar, ele, né, tá novo aqui. E aí até a relação dele com as professoras abraçavam, as professoras beijavam, até uma professora da Sofia, do first grade, eu acho. Ela falava, olha, pode ficar tranquila porque eu sou super beijoqueira. Então, assim, a gente sempre teve sorte com todos os professores, o que eu acho que ajuda muito, né? Qual foi o maior perrengue que vocês passaram até agora? Vocês estão aqui há Boa. 4 anos. Boa. Perrengue? Eu acho que mais Assim, perrengue teve foi algum dia quando que vocês a chegaram em gente- casa e falaram assim, ai, pra que a gente veio? Ou sei lá. Não teve arrependimento, mas teve um dia Não que teve vocês chegaram... arrependimento, mas a gente passou perrengue quando a gente tava no limbo, assim. Eu acho que foi o pior momento, que a gente não tinha os documentos, mas a gente também tinha... Não tava legal, né? Então, a gente tinha a permissão de ficar aqui, mas também não tinha o documento, não tinha como provar, não tinha... Tava no limbo E a total, ansiedade, assim, né? Você então- fica ali frustrado porque você não tem notícia nenhuma, ninguém te fala nada, você fica olhando um aplicativo. Eu atualizava todo dia e nada mudava. E você, Mas pô, eu acho que o pior foi quando a gente decidiu, porque a gente ficou 6 meses na casa da minha mãe. E 6 meses é mais do que o suficiente, né? Voltar pra casa com a família toda, né? Sim. E aí, 6 meses depois, a gente falou, não, vamos procurar algum lugar. Por estar nesse limbo, a gente não conseguia alugar nenhum apartamento. Olha. Porque a gente não tinha nenhum documento, não A tinha gente mais não- o visto Não de ti- turista. a gente não chegou e, né, já alugando alguma coisa, então não tinha um passado. Certo. Foi, assim, acho que a pior momento, assim. A gente ter aquela sensação de não conseguir alugar um apartamento para morar. Sim. Aí a gente teve sorte de, né, a gente ter um amigo que tinha uma casa e a gente ficou na casa dele. Mas se não fosse, a gente... Acho que de tudo, quando você começa a trabalhar, assim, você não tem... Seu background não vale nada, assim. Tudo que você fez na sua vida simplesmente morre. Aí você fala, tá, eu vou fazer o quê, né? Eu vou explicar o quê pro cara, né? Então, você literalmente... Acho que o maior desafio do imigrante é esse recomeço. Você simplesmente tem que Se se reinventar. reinventar inteiro. De Foi no tudo. banco, que a gente ia no banco, aí precisa de um comprovante de residência. Mas aí para fazer a residência, você tem que ter o banco. Para ter no banco, você tem que ter a escola. Sabemos Para ter a bem. escola, tem que não sei o quê. Tá, e a gente faz o quê agora que a gente, né? Qual que é o começo dessa teia pra gente Sim. chegar no meio? Porque a gente não, né? Drive license. Pois é, tem que mudar toda fazer um hora. disclaimer aqui, porque parece que a gente nem ajudou vocês, mas é que não tem. A gente tá aqui
há muito tempo e muita gente pede essa ajuda, mas não tem como a gente vamos fazer um manual, vamos criar o passo a passo. Se vocês tivessem um apartamento e alugassem a casa para as pessoas, vocês teriam como ajudar, mas não tem um passo a passo, porque é justamente esse. Você tem que ter a driver's license, a carteira de motorista, mas para isso você tem que ter o comprovante de residência, mas para ter o comprovante de residência tem que ter um telefone, para ter o telefone você tem que ter. E aí você empaca, aí você chega no famoso jeitinho brasileiro, que um dos motivos de eu deixar o Brasil é o jeitinho brasileiro, mas ele me salvou aqui, porque aí você cai no DMV, você olha pra menina e fala, então, o que eu faço? Aí ela, tá bom, deixa eu resolver seu problema aqui. Ó. Pega toda a tua papelada, junta tudo, manda lá pra Tallahassee, 3 dias depois aparece tua drive license em casa e fala, opa, olha, agora eu tenho um documento, que legal, que dura 6 meses, mas você tem alguma coisa. Então, você cai nesse jeitinho que alguém fala, tá, peraí que eu vou te ajudar. E aí teu suporte ajudou nisso. Por coincidência do suporte todo, a gente conheceu americanos, e aí os americanos tinham casa para alugar, facilitaram o bolo ali, não tinha contrato, não tinha nada, o contrato era, olha, eu vou ser legal com você e obrigado por você ser legal comigo, e é isso, acabou. Então, de novo, acho que a nossa atitude, de certa forma, em lidar com todos esses problemas, acaba facilitando, ou não. Mas eu acho que o maior perrengue foi esse, assim, a gente já tá recomeçando, e aí essa sensação, tipo, no Brasil a gente tinha a nossa casa própria, a gente estava bem, e acho que talvez foi até lógico que a gente não falou, mas foi um momento, puta, o que a gente fez da vida? A gente tinha casa, tinha apartamento que a gente alugava e ganhava, né, um aluguel, e agora a gente não consegue nem alugar um pra morar. Então acho que esse foi o pior momento, assim, que eu lembro. O contraste é grande, você sair de, sei lá, no Brasil a gente era empresário, né? A escola particular, as crianças e tal. Você chega aqui e você é nada. O que você é da sua vida? Imigrante. Ponto. Mas e aí mesmo com tudo isso? Existe algum momento, assim, que faz vocês pensarem que tudo isso está valendo a pena? Isso é algo que vocês sentem todos os dias? Ou como que tá hoje? Vocês estão felizes? Eu não volto mais pro Brasil, mas nem O plano B, que era fazer... se não desse certo o EB2, fazer o de investidor, o plano B, se não der certo aqui, que eu acho que não vai dar porque já deu certo, a gente vai para a Europa, a gente não volta para o Brasil mais. Acho que o Brasil, eu não gosto de falar mal, mas acho que chegou numa linha que quem sai do Brasil para viajar sente um gostinho disso, mas é ilusório, né? Porque você passa ali com dinheiro, uma semana na Europa, Férias, tem ilusório. Trabalho, tem telefone você acha que todo lugar fica maravilhoso. Porque você tem grana, você tá num hotel, você tá se divertindo, então é fácil. Agora, quando você sai para morar fora, você tem esse choque de alguns meses, mais ou menos, mas depois disso, ou você se encontra, ou você volta. Eu acho que não tem meio termo, não tem 880. É 880, não tem meio termo. E eu acho que para mim, pelo menos, é legal eu descobri o que eu queria fazer da minha vida, que é não estar no Brasil. Eu não quero voltar. Porque você falou que vocês sempre tiveram o sonho de mudar, né? De morar fora. Então, a mudança para cá era em busca de uma vida melhor, um futuro melhor para as crianças? Eu acho que não é uma vida melhor, porque nossa vida não era ruim lá. Mas era segurança, ter uma vida mais tranquila, né? Principalmente com crianças. Dar para os nossos filhos um lugar onde eles possam ter uma vida melhor. Então, não era mudar a nossa vida, mas mudar o lugar em que nossos filhos poderiam ter a vida deles. Acho que existe um salto, algumas linhas que você consegue cruzar, outras não. O salto financeiro, por exemplo, se você... tá cheio, a internet fez um monte de milionário. Aí você dá um salto que é algo muito brutal. Então, você muda 100% da sua condição. Você compra uma mansão... Você vai morar em Alphaville, no meio de outras mansões, seus filhos estudam em escolas de mansões, você fica na sua mini bolha ali e funciona, né? Você tem uma qualidade de vida absurda, não tão absurda, mas enfim, você tem um entorno muito bom. A gente não chegou nesse nível de explodir e ficar milionário, mas a gente tinha uma condição muito boa. Só que acontece que, mesmo você tendo uma condição boa, o seu entorno continua o mesmo.
Então, você tinha que sair eu saía da minha casa própria, né? Do apartamento que a gente morava próprio, num prédio legal, num lugar bacana, mas você saía na rua, você tava na rua em São Paulo. Então, você tá sujeito à pilantragem do posto de gasolina que te roubava na quantidade de gasolina e no preço. Você está sujeito a... Eu andava de moto, eu andava o tempo todo, né? Olhando para os lados por causa da violência. Não para no farol, para Você vai antes, num vai shopping, devagarzinho. aí você gastava 50 pau de estacionamento, mas, pô, com 2 crianças iam naquela piscina de bolinha, que é um poço de germe, ficavam lá pulando meia hora, você gastava 100 pau. Aí você ia ver, você gastou 500 pau num shopping sem fazer absolutamente nada. Foi até uma das coisas que a gente mais falava, nossa, não tem que pagar nada. Ir para um lugar e não ter que pagar estacionamento. Porque lá você vai no supermercado, você paga estacionamento, né? Se você não gasta R$96 na sua compra, você tem que pagar o estacionamento. Então, assim, acho que uma das coisas que a gente mais... Nossa, não tem que pagar estacionamento. Te causa cansaço, assim. Eu tava cansado de São Paulo. É trânsito o tempo todo. É barulho o tempo todo. Era loucura o tempo todo. Aí quando a gente veio visitar Tampa, porra. Meu pai que veio visitar a gente, ficou aqui 3, 4 meses, ele falava assim, cara, isso foi a minha visão e depois vendo a visão dele, foi genial. Ele falou assim, cara, eu nunca vi tanto silêncio para dormir. Meu pai fala isso também. E isso que a gente mora numa cidade, assim, super pequena, né? Não tô ouvindo carro nenhum. Conta pras pessoas. Não tem buzina de moto. Não tem cachorro. Não tem cachorro. Qual é essa cidade? Não vou falar porque todo mundo vai mudar pra lá, né? Não, mas o interior ainda tem isso. Você ainda tem um pouco disso, mas tá tem o cachorro latindo a noite inteira. Tem. Mas tá se perdendo muito rápido. Mas eu fui pro Brasil, eu fiquei na casa dos meus sogros. O barulho, eu nunca tinha percebido o barulho, né? Mas a gente não percebe. O silêncio, a gente percebe o barulho depois, eu sempre falo desse exemplo que a gente teve um cliente nosso que queria se mudar para um lugar, eles moravam num lugar urbano, mas queriam ir para um lugar de tranquilidade, eles queriam ouvir o barulho do silêncio, eles queriam ouvir grilo, queriam ouvir sapo à noite. E era uma casa, um condomínio em construção, e aí eles falaram assim, a gente vai sentar aqui só para poder ver como é que é o barulho. Eu falei, gente, nunca vi alguém fazer isso. Aí a gente ficou ali, mas não deu 5 minutos, passou um avião. Aí não deu mais 5 minutos, passou outro avião. Aí eles... É rota de avião. Peraí, aqui tá... E era um lugar maravilhoso, com muita natureza, com muitos parques, e não tinha barulho nenhum, com exceção do avião. E o avião passava assim toda hora. Aí eu pensei, gente, mas... Peraí. Eu moro a 5 minutos daqui, eu nunca reparei nisso. Cheguei em casa batata, comecei a notar que eu estava na rota do avião, eu nem sabia. E aí comecei a reparar o tempo inteiro o barulho e que eu nunca percebi. Depois de anos, assim, 10 anos. Tô falando de 10 anos morando num lugar e eu não tinha reparado que eu estava na rota do avião. Você acostuma com aquela poluição auditiva, poluição visual. São Paulo... Cara, eu fiquei aqui 3 anos, eu fui buscar meu pai para ele vir visitar a gente. Eu desci em São Paulo, eu falei, como é que eu aguentei isso 40 e tantos anos? É uma poluição visual, assim, o trânsito. Pô, eu cheguei 4h30 da manhã, o taxista do aeroporto de Guarulhos até o começo da Marginal brigou com 5 pessoas às 4h30 da manhã. Sim. Falei, cara... que vida, deixa eu volta pro aeroporto aí que eu vou para casa. Tá louco, não existe. E... outra coisa que meu pai falou que acho que são esses detalhes que me fazem não pensar mais em voltar para o Brasil. O respeito. Aqui, você vê uma pessoa engatar a ré para sair do estacionamento, você para. No Brasil é capaz do cara enfiar o carro antes de você sair da vaga, porque ele não quer que ninguém entre na vaga dele. Eu falei para você, a menina tava farol, né? E aí abriu o farol para quem ia para a esquerda. Eu vi que a menina tava no celular. Eu acho que ela ficou lá 1 minuto no celular. O cara de trás não buzinou. Falei, se fosse em São Paulo, os 10 carros de trás estavam buzinando pra ela. O cara da frente dela foi, ela lá, porque tava no celular parada, e ninguém buzinou atrás. Lógico que tem pessoas que buzinam, que, né, não deixa nem a farol abrir e buzina, mas, assim, a diferença, principalmente de São Paulo, é incrível, assim. É mais calmo.
Acho que é isso. A gente procurava, quando a gente saiu do Brasil, a gente procurava, além da qualidade de vida, né? Acho que a qualidade de vida não está ligado a dinheiro. Acho que essa foi a maior lição que eu aprendi do Brasil para cá. Não está ligado a dinheiro. Não é o quanto você tem de ganho anual, não é o quanto você tem de salário. É a paz de você... uma época, por exemplo, eu cruzava a ponte da Gandhi para ir para o trabalho e voltar para casa. Cara, para mim, eu trabalhava em coisas pesadas, assim, né? Quando eu comecei, era pesado. Mas só de cruzar a ponte no final da tarde e ver o pôr do sol... É incrível, né? Sensação que traz. Acabava todo o cansaço, todo o É estresse ia diferente você chegar em embora. casa depois de ver a ponte no pôr do sol do que o trânsito de São Paulo. 1h30 de É. trânsito com gente buzinando, todo mundo irritado. Eu acho que esse é o maior ganho geral, assim, a maior diferença, a maior mudança é isso. Se eu fosse resumir e falar, é a tranquilidade, é a paz de espírito. Você tá na sua casa e fala assim, vamos pra praia? Vamos. Você vai pra praia, agora tem um pouco mais, mas quando a gente chegou não tinha barulho, sabe? Não tinha, dependendo da praia que você vai, não Sim. tem caixa de som, Não. não tem carnaval, farofa, não tem. É calmo, é tranquilo, é silencioso. E o americano preza isso, né? A questão do seu individual, ele fica ali na dele, ele não te incomoda, e se você ficar na sua, tá tudo certo, todo mundo bem ali. E eu acho que é essa tranquilidade, para mim, que mudou o jogo. Acho que foi isso que a gente veio em busca, de paz. Você falar, pô, vou criar as crianças, vai correr. Hoje, como a gente mora num condomínio fechado com portão, meu, o Enzo e a Sofia chegam em casa, falam, podemos ir lá fora? Tá, vai, acabou. Só volta quando escurece. Eu nem sei o que eles estão fazendo, eu nem vou lá fora olhar. Então, essa paz eu não tinha no Brasil. A gente não atingia isso. A gente E hoje morava vocês- em prédio e descia com eles, né? Sim. Lógico que eles eram menores, mas você sempre via os pais ali, né? Porque mesmo em prédio, com 2 portões, com gaiola para entrar, Sim. você não sabia quem ia conseguir entrar, né, no prédio. E hoje vocês estão morando aonde aqui em Tampa? Qual é a Bom, região? É Wesley Chapel, mas alguns dizem que é Zephyr Hill. Eu diria que tá ali no miolo ali. Bem próximo do Two Cheio Rivers. de brasileiros. Eu acho vizinhos que... brasileiros. Eu acho que ali é Wesley Chapel, só que Wesley Chapel não é uma cidade incorporada. Então, o Correio considera quase todo Wesley Chapel Zephyr Hills. Então, tem Para até alguns áreas, lugares, por exemplo, para documento vem Zephyr Hill. Para correio vem Wesley Chapel. Algumas coisas é outro, enfim. Bom, vocês moraram no sul de Tampa, no West Chase e agora em Wesley Chapel. São 3 lugares que muita gente se muda e procura e a gente está acostumada a ajudar as pessoas a relocarem para esses lugares. O que vocês contam, assim, resumidamente? A principal diferença dos 3, se tem ponto positivo ou negativo de um é o ou sonho outro? do Marcos. Ele não sairia de lá. Mesmo morando numa área, ali vocês moraram numa área que tinha risco de alagamento, né? Sim, a nossa rua, por incrível que pareça, nesses 4 anos não alagou nenhuma vez. Alagou em volta. Porque Ao redor. São amigos nossos, então a gente sempre pergunta da Sim. casa, que é uma casa excelente, assim, a gente tivemos ótimos momentos lá, então eu sempre pergunto, né? E para mim o sul de Tampa é fantástico, assim, eu acho... Eu acho que o sul de Tampa é a gente continuar em São Paulo, só que com a tranquilidade de Tampa. Então, você consegue viver com tudo que você tem, que é o que a gente tinha em São Paulo, só que com o silêncio de perto. Tampa. Sim. Restaurantes bons perto, mercado, enfim, Escolas. tudo era ali do lado, era muito rápido, você precisava resolver alguma A coisinha, gente você ia e tinha o resolvia. Target, Publix, Walmart, os 3 a gente conseguia de bicicleta. Uhum. Então, assim, é bem diferente de vocês- Wesley Chapel, né? Hoje em Wesley Chapel vocês dirigem um pouco mais. Apesar de ter tudo em Wesley Chapel, Mas mas eu as vou te falar distâncias uma são coisa maiores. que mudou. Por exemplo, West Chase tem West Chase, né? O bairro parrudo, milionário, e você tem o entorno, que a gente morava no entorno, que não era uau. Era um bairro bom, mas não era uau. Essa, para mim, foi a grande diferença. Na primeira semana que a gente estava morando, eu levanto muito cedo. Eu saio de casa às 5h30 da manhã. E eu sempre pegava ali
o meu caminho, quando a gente estava em West Chase, não era um caminho que eu falava... era legal, ok, vamos lá, né? Pegava a 275, trânsito, mesmo às 5:30 da manhã, trânsito, tá, não sei o quê, aquela bagunça, né? Não pegava trânsito de parar, mas tinha um volume de carros, né? Cruza aeroporto, então avião passando, tal. Cara, eu saio de casa agora, pra mim, é como se eu estivesse levantando no Alice no País das Maravilhas, assim. É os sprinklers jogando a aguinha na graminha, a cerquinha branquinha, as arvorezinhas, luzinhas, todas as casinhas. Eu saio, parece que eu tô num caminho de floresta bonitinho, assim. Quando eu morava no sul era o mar, né? Quando era Mar. ali no West Chase era muvuca e agora é o mato, né? Então são 3 áreas bem diferentes, né? Sim. O mar, pra mim, eu sempre quis morar muito perto do mar e esse foi um ponto que eu parei pra pensar antes de comprar em Wesley Chapel. Mas, Você ficou um pouquinho mais afastado daí. um pouquinho. Mas Mas dá pra ir isso. no fim de semana, Mas- passa o dia, volta Mas pra ele Não tem dói o nada. País das Maravilhas, né? Ele não tem não dói Não tem nada. mar. Não é algo que eu falei, putz, fez toda a diferença na minha vida. Ah, o mar vai mudar. A Eu gente gosto não ia do mar, todos mas... os dias, né? Exato. Mas eu via o mar todos os dias quando eu passava na ponte para ir trabalhar e para voltar. Então, essa sensação eu perdi, mas em compensação eu ganhei o Alice no País das Maravilhas. De manhã eu vou... que lugar bonito, que legal. Eu vejo deer de manhã todo- cruzando rua. Viadinho, E todo mundo Aí que você chega fala, em casa pô. fala, nossa, mas que caminho bonito pra chegar até sua casa, né? Todo mundo fala do caminho, assim. E como lá os bairros são relativamente novos, assim, é tudo, e a grande esmagadora maioria é fechado, todos os condomínios são bem cuidados, graminhas cortadinhas, Mas tudo acho bonitinho. que isso também porque a gente não mora perto das avenidas grandes, né? Então a gente, depois Uhum. da Avenida Grande, ainda dirige 10 a 15 minutos. Então é esse 15 minutos que você pega o País das Maravilhas. Senão a gente estaria também meio que na muvuca igual de West Chase. O trânsito hoje em todas as regiões. Acho que não tem mais um lugar que não tenha trânsito em Tampa. Mas eu pego dirigindo muito com a pouco van, trânsito. eu não ligo. Assim, eu de quarta e quinta, por exemplo, eu trabalho perto do aeroporto e tenho que voltar pra casa. Uau. Acaba a aula às 5 horas da tarde. Eu levo 1h05 pra chegar em casa. Então, é É bastante. longe. Uma hora é bastante. muito, né? Mas eu vou tranquila, assim. Essa aula sua é individual? Não, essa é numa escola Montessori. E aí eu faço um after school na escola. E aí é um horário péssimo, né? Que é o horário que realmente todo mundo sai do trabalho. Porque Sim. as crianças ficam no after school até os pais saírem do trabalho. Mas essa sua com a van, você vai na casa da pessoa e ela entra na sua van para fazer a aulinha. Aí é Sim. individual. A Aí van eu é uma faço- mini casinha, é uma mini salinha. Será que eu aprendo a costurar? Aprende. Você tem Chama- vontade de costurar? Ai, sei lá, eu gosto de coisas assim. Chama a van que ela manuais. para na frente da O sua legal casa. é isso, eu acho que o mundo agora tá mudando. Tem tanta coisa Tá digital. voltando, a gente as tá- pessoas estão precisando começar a descartar um pouco o telefone, computador, é muita tela, né? Você acaba ficando... Aí você... Acho que tá tendo um movimento de voltar. Dizem, né? Você vê vários vídeos dos hobbies das vovós, né? Que são os hobbies das vovós que estão voltando, né? Que é cozinhar, tricotar, costurar. Um Que monte de são gente os tirando hobbies que foto fazem com máquina analógica. você focar, faz você, né? Parar no tempo, né? Eu acho que... Eu até falo pra muita gente, eu trabalho com o que é o hobby de muita gente. Então, acho que por isso que eu sou feliz no que eu faço, porque realmente faço o que muita gente faz pra descansar do estresse, né? Eu sempre fui de dar presentes que eu fazia manualmente. Seria um scrapbook, montava o quadro com uma foto bonita da família. Sempre gostei dessas Então você vai se dar homemade. bem na aula. Igual que você me ajudou, né, para os meus convidados de Natal. A toalhinha lá Agora, bordadinha. roupa você tem pra poder também Consertar, né? Você gosta de engordar, emagrecer também, né? Daí dá Não, bom. mas Agora é que- eu tô precisando apertar umas roupinhas. É. Dá pra aprender a fazer isso? Ajustar é mais né? fácil. Você pode ou aprender, ou eu vou com a van, ajusto a roupa na frente da sua casa e já te entrego na hora. Ah, isso também. Também. Uau, é muita Só criatividade, não, né? só não junta muita roupa, Não. porque aí não dá tempo de entregar na hora. Aí leva um dia ou dois, mas volta pra casa também. Ah, mas aí você dorme lá em casa? Eu não durmo, mas eu já fiquei 3 a 4 horas na frente da casa da pessoa fazendo até terminar e entregar.
Que bacana. Sucesso garantido, eu não conheço ninguém que faz isso. Não. E é uma coisa que eu não poderia fazer no Brasil, né? Eu tava falando com você. Já pensou você ficar parado numa van sozinha? Você não tem onde parar, né? Lá, na verdade. Primeiro, não tem onde parar. Aí você vai ser assaltada se você parar. Cidade grande, né? Imagina ficar com uma van com a porta cheia aberta. de máquinas. Sem mulher foi sozinha. Com certeza mulher uma ideia sozinha. que eu tive aqui, que eu acho que só funciona aqui, Não se aplica né? lá. Não tem como aplicar lá. É impossível. E eu tô em Wesley Chapel, vou até o aeroporto, vou em Brandon, vou pra onde precisar e eu não me sinto... Ai, tem que dirigir 1h30, tem que dirigir... Porque no Brasil eu levava 2 horas para ir pro trabalho e voltava em 2 horas. Então, para mim, 1 hora dirigindo numa estrada ou numa paisagem bonita... Dirigindo, saindo do lugar, porque né, você não fica parado, né? O problema é que é claustrofóbico em São Paulo, né? Você tem prédio de um lado, prédio do outro, carro na frente, carro atrás, você não tem para onde ir, tá? Você fica estancado ali. Fora que com a van, se eu tô cansada, eu posso também... Tá muito trânsito, paro num estacionamento, num Target, trabalho um pouquinho ali, o trânsito ameniza, eu vou embora pra casa. Eu não perco tempo, eu continuo trabalhando. Graças a Deus eu nunca precisei sair do interior, né? Então, não sei dessas experiências que o pessoal compartilha tanto, porque eu falo, eu não sobreviveria. Grande. Mas claro que a gente se ajusta a tudo, né? Se tivesse a necessidade, imagino que eu teria ido, A gente chegou né? a ponderar ir pro interior. A gente chegou a ver algumas cidades, a possibilidade, escutar daqui e ali, conversar com o outro, mas acho que saturou, assim. A gente já estava começando a escutar burburinhos. Isso no interior de São Paulo, né? Não sei. Outros estados acho que vai demorar mais. A gente já começava a ouvir burburinhos de... porque a casa não sei aonde, a cidade que era modelo, que não tinha nada, já tá começando a ter assalto pra caramba. Fora que, pra mim, você mudar de cidade ou mudar de país, é lógico. Um é mais difícil do que o outro, mas os dois são difíceis. Já que você vai mudar de cidade, já muda de país logo, né? Porque você vai ter uma dificuldade também ao mudar de cidade, né? Então, acho que a gente pode terminar assim. Se você vai mudar de cidade, já muda logo de país. Fácil, adorei. né? Simples. Todo podcast a gente aprende, vou ter que começar a escrever, anotar depois, né? O bom é que fica gravado. Não é? Também. Para terminar, assim, que dica que vocês dariam para famílias que têm crianças pequenas e que estão pensando na possibilidade? O que vocês fariam diferente? Ou alguma dica para quem está pensando? A única dica, pelo menos para mim, possível é se prepare, porque mesmo você se preparando muito, você vai bater com a cara em várias paredes e descobrir que você não estava nem um pouco preparado. Então, acho que a preparação muda tudo. A gente teve uma vida muito mais fácil, além de toda a ajuda que todo mundo deu, né? Conhecer gente ajuda, mas porque a gente se preparou, que a gente tinha grana separada, a gente já sabia o que ia fazer, já sabia como ia fazer, já tinha um budget, já tinha uma ideia e já tinha o plano A, B, C e o plano de volta, que era o D. Deu ruim, volta para casa. Então, a gente não se desfez em nada no Brasil num primeiro momento, a gente tinha tudo guardado, fechado, esperando, se desse ruim, voltar. Então, acho que a preparação muda assim, completamente. Com criança, então, é absurdo. Assim. Venha sabendo o que você vai fazer. Até para a criança se sentir confortável, você tem que ter a resposta, você tem que ter o plano. Se você fraquejar, o castelinho de cartas cai. Então, você tem que se preparar. É diferente você vir despreparado sozinho e você vir despreparado com a família, né? Com certeza. Então, a responsabilidade é muito maior. Então, eu acho que se você não se prepara realmente, quando tem outros dependendo de você, acho que a tensão e, né, a sua vida aqui não vai ser tranquila como a gente está tendo agora. E não é só grana. É uma preparação geral mesmo. Por exemplo, perrengues como conta em banco, uma pessoa que chega como turista, eu não sei, depende do banco, né? O banco tem as suas luas que uma hora abre, outra hora não, mas você pode chegar e fazer uma conta de banco sendo um estrangeiro. A gente não sabia disso. Então, quando a gente chegou, a gente não fez conta nenhuma, não fez nada e passou o tempo, quando foi fazer, já bateu na parede. Então, esse tipo de preparação, acho que você consegue ter informação,
tem que buscar muito, tem que pesquisar muito, tem que entrar, ver podcast, ver história de gente que tá aqui, ver Instagram, enfim. Entrar em o máximo de canais possíveis e adquirir o máximo de informação possível para criar um plano. Eu acho que é o básico. Senão dá ruim. Obrigada, Marina e Obrigada a Marcos, vocês né? pelo E a convite. Corina, né? Porque eu tô me sentindo honrada aqui, tá no meio da família, né? Foi ótimo. Agora precisamos trazer a sua família também, né, Marca? Vou pensar. Convidar o Gabe Ok. pra ele falar em português. Não é? Uhum. Eu quero ver se ele fala mesmo. Você falou pra mim que Ele você... fala, Ele ele fala. Eu sei que ele Fala, fala. Noah fala. Obrigada, gente. Até Obrigada o a vocês. Obrigado próximo. pelo convite. Vídeo toda semana aqui no canal da TBK. TBcast. TBK. Esse é o TBcast.